pessoal, meu nome é Bruno Benatti, sou engenheiro agrônomo e trabalho na empresa Uralchem. Trabalho na parte de desenvolvimento de produtos e atualmente estamos desenvolvendo o NS37, que como o próprio nome diz, 30% de nitrogênio e 7% de enxofre. Tá? Vou fazer uma apresentação para vocês para primeiro mostrar um pouco da empresa Uralchem, depois o que é o produto, certo? Alguns resultados que nós tivemos com esse produto em lavouras aqui no Brasil e depois o porquê que a gente acredita que estamos conseguindo esses bons resultados, certo? Bom, a respeito da empresa, a Uralchem é a maior produtora de nitrato de amônio da Rússia, a segunda maior do mundo. Tem outros produtos no seu portfólio, como o nitrato de amônio, o 3303, ureia, MAP, DAP e alguns outros fertilizantes. Tá? A produção mundial da Uralchem é maior de 6 milhões de toneladas e contamos com mais de 13 mil funcionários e temos 70% do produto destinado à exportação. Quanto ao credenciamento da empresa, a Uralchem ela é filiada ou faz parte ou é membro de diversas instituições relacionadas ao setor de fertilizantes, entre elas a UTFI, a IFA, IPNI e outras mais. Quanto à estrutura da empresa, a empresa ela é composta por essas 4 plantas de produção. As 4 plantas de produção ficam na Rússia e das plantas de produção para exportação, então, é feito o transporte via trens, os vagões próprios da Uralchem, para até o terminal portuário, onde é feita então a exportação propriamente dita. Nós temos um terminal portuário em Riga, na Letônia, onde é possível a exportação de um grande volume de fertilizantes. Para comércio nós temos a Uralchem Trade Cia, que fica na Letônia, em Riga também, onde faz o comércio para todo mundo, e temos a Trade Impern na Rússia, onde é feita a comercialização interna da Rússia. E devido ao grande volume da empresa exportado aqui para o Brasil, nós temos também a Uralchem Trading no Brasil, por se tratar de um país muito estratégico para a empresa Uralchem. Bom, quanto aos nutrientes na planta e a adubação com esses, nós temos a importância do nitrogênio e do enxofre, por se tratarem, lógico, de 2 nutrientes de plantas, né? O nitrogênio todo ano ele é adubado, todo produtor está bem informado e bem interessado, né, na adubação com nitrogênio, e o que não acontece às vezes com enxofre, também por alguns fertilizantes terem sido retirado o enxofre da sua constituição, né, e o que fez então, o que faz necessário a contínua adubação com nitrogênio, com enxofre também. Quanto ao enxofre na planta, ele está formando algumas proteínas, né, alguns aminoácidos como cisteína, metionina, que depois vão formar as proteínas. Essas então vão formar óleos, certo? E alguns flavonoides também. Então as plantas mais exigentes em enxofre são aquelas de maior teor de óleo ou com cheiro característico, com cheiro mais forte, com odor mais forte, tá? pela presença de elevada concentração de flavonoides. Bom, quanto aos fertilizantes contendo enxofre, temos então de maneira geral o enxofre elementar e outros fertilizantes, onde o enxofre está na forma de sulfato, né? Seja ele sulfato de magnésio, de potássio, sulfato de amônio ou sulfato de cálcio. É lógico que cada um desses sulfatos ou do enxofre elementar tem seus benefícios e as suas desvantagens, né? Quanto ao enxofre elementar, nós temos aí a não disponibilidade do enxofre elementar, pela planta não absorver o enxofre elementar, certo? O enxofre tem que estar na forma de sulfato para ser absorvido pela planta. Então o enxofre elementar tem que passar por uma biodisponibilidade para que ele seja transformado em sulfato, então absorvido pelas plantas. Quanto aos fertilizantes
onde o enxofre já está na forma de sulfato. Temos então o sulfato de potássio e sulfato de magnésio, onde não são tão utilizados, devido ao seu valor um pouco elevado. E temos aí depois ou o super simples ou o gesso. O super simples que tem uma certa quantidade de sulfato de cálcio, né? Ou então o gesso, que é o puro sulfato de cálcio, onde a solubilidade desse sulfato de cálcio não é tão elevada, tá? E quanto ao sulfato de amônio, apresenta uma elevada acidificação do solo na sua dissociação. E temos outros fertilizantes contendo nitrogênio e enxofre, entre eles o NS37, do qual a gente está trabalhando mais a fundo. O que é então o NS37? O NS37 é uma mistura química de nitrato de amônio com sulfato de amônio, né? Mas ele é uma mistura química. Ele é primeiro faz então a mistura das matérias-primas desses dois fertilizantes, para então depois ser feita a granulação do produto. Então, num grânulo só, ele tem os 30% de nitrogênio e 7% de enxofre na forma de sulfato. Dos 30% de nitrogênio, 18% está na forma de amônio e 12% na forma de nitrato. Tá? O que a gente acredita? O nitrogênio na forma de nitrato, ele já é um nitrogênio mais prontamente disponível, já mais facilmente absorvível, mais rapidamente absorvível pela planta. E o amônio, um nitrogênio mais gradual e também um nitrogênio mais persistente à lixiviação em relação ao nitrato. Tá? Então o que a gente acredita? Os 12% de nitrato, ele é um nitrogênio já rapidamente, que vai fornecer o nitrogênio rapidamente. Os 18% de amônio vai fornecer mais gradual ao longo da cultura. Tá? E os 7% de enxofre na forma de sulfato vai ocorrer, então, vai atuar fazendo com que ocorra o sinergismo de nitrogênio e enxofre e a planta possa absorver mais nitrogênio e mais enxofre, já que é tido aí em várias literaturas em que o nitrogênio com o enxofre apresenta o sinergismo entre eles, onde a presença de um favorece a absorção de outro. Então, o que a gente tem? Um fertilizante de maior eficiência agronômica, a planta consegue absorver mais nitrogênio, absorver mais enxofre, o que vai gerar uma planta mais sadia, uma maior produtividade e uma maior qualidade dos produtos, ok? Bom, quanto à recomendação do produto, para que a gente recomenda o NS37? Para culturas oleaginosas, como nós falamos da importância do enxofre na formação dos óleos, então culturas de alto teor de óleo vai ter uma maior exigência em enxofre, por isso o NS pode ser aplicado muito bem. Para cereais, já que os cereais ele tem uma boa resposta ao nitrogênio na forma de nitratos, tá? As regiões de elevada precipitação, porque essa elevada precipitação faz com que o enxofre na forma de sulfato seja lixiviado no solo. Então ele é arrastado para a camada subsuperficial, onde a raiz da planta não vai chegar ou vai demorar para chegar. Então a importância de colocar esse enxofre na superfície do solo, onde vai estar a maior quantidade de raízes, para que a planta possa absorver esse enxofre. Em solos de baixo teor de matéria orgânica ou baixo teor de enxofre, já que a matéria orgânica também é a principal fonte de enxofre para as culturas, né? E culturas de elevadas produtividades, por ter uma elevada exportação de nutrientes. Então, quando se faz a exportação de nutrientes, a gente tem que repor esse nutriente ao campo, de forma que o NS também entraria aí como uma fonte de nitrogênio e enxofre para todos os anos da cultura, ok? Bom, quanto então novamente ao produto, nós temos então nesse mesmo grânulo 7% de enxofre na forma de sulfato, 12% de nitrogênio na forma de nitrato e 18% de nitrogênio na forma de amônio, tá? O que nós temos nesse mesmo grânulo, o que acontece, o que nós temos visto nos nossos resultados, que o efeito do sinergismo do NS37 e a qualidade dos grãos,
né? O sinergismo entre nitrogênio e enxofre tem contribuído para maiores colheitas e melhores colheitas. Então, além disso, o porquê também que a gente acredita nisso? Uma menor perda de nitrogênio, por ter o 12% na forma de nitrato, que já vai um nitrogênio mais que pode ser perdido por lixiviação. Nós vamos então ter uma rápida absorção desses 12%, e a maior quantidade, os 18% que está na forma de amônio, vai ser disponibilizado à planta já mais no decorrer do ciclo da cultura. O NS37 elimina a deficiência de enxofre, logicamente, por estar fornecendo enxofre, já o enxofre na forma de sulfato para as plantas, tá? E alguns solos da Europa nós temos visto aí um aumento na absorção de fósforo pela ação do sulfato no solo. Bom, quanto aos testes que nós fizemos aqui no Brasil, passar um pouco os resultados para vocês, para que a gente possa compartilhar aí. E é lógico que a gente está aberto à discussão e também a fazer o teste aí na sua área. Então, nós começamos e nós já fizemos testes do NS37 em vários países do mundo. Por se tratar de uma empresa russa, nós iniciamos os testes na região da Rússia. Então foi feito aí na Rússia, Polônia, Lituânia, tá? Depois também fizemos alguns testes no Tajiquistão. E agora, recentemente, nós fizemos testes também no México e no Brasil. Os resultados do Brasil eu vou passar para vocês. Tendo maiores interesses nos outros resultados, é lógico que nós podemos disponibilizar. Bom, quanto aos estudos nossos, eles são feitos sempre com universidades, algumas horas, alguns experimentos, alguns testes de campo nós temos feito também com o produtor. Mas essas instituições são as instituições que nós trabalhamos ao redor do mundo. Na Rússia, na Polônia, na Lituânia, na Itália, Grã-Bretanha e México. Tá? E agora aqui no Brasil também, estamos trabalhando com algumas universidades, algumas empresas de consultoria e produtores bem conceituados em cada região. Passando propriamente dito aos resultados, nós fizemos testes no Rio Grande do Sul, com a cultura do milho. Nesse campo aqui, desse vale para a esquerda foi aplicado o NS37 e desse vale para a direita foi aplicado a ureia. Então nós temos comparativo de todos os tipos. Ora nós comparamos a mesma quantidade de adubo, ora nós comparamos a mesma quantidade de nutriente, que seria a comparação mais correta, já que nós não defendemos a redução de doses, né, de nutriente, mas por facilidade do produtor, alguns campos nós conduzimos com a mesma quantidade de adubo. Então, ora foi mais nutriente aqui comparado com onde foi menos nutriente, ou vice-versa, ou foi um nutriente a mais em outro campo. Mas enfim, o que a gente quer é comparar com diversas fontes, com as fontes que temos no mercado, comparado a essa nova fonte nitrogenada, tá? Bom, esse campo no Rio Grande do Sul, aconteceu o seguinte, era um campo que a gente estava esperando mais de 200 sacos por hectare, tá? Um campo já de plantio direto com mais de 10 anos, e aí acabou que a região teve um volume de chuvas bem abaixo do esperado, né? Então foi esses 200 sacos que a gente estava esperando, ele reduziu bem, mas tivemos resultados interessantes, de forma que esse campo foi feito 200 quilos por hectare de cada fertilizante, então foi feita a mesma adubação de plantio, somente na cobertura, num campo aplicou NS37 e no outro campo foi aplicado também os mesmos 200 quilos de ureia. Bom, quanto à produtividade, com o NS37 nós tivemos 75 sacos e na ureia 56, tá? Um incremento aí de 34%. É lógico que vale a pena lembrar, mais uma vez, que essa região passou por um ano de seca, né? Já que era um campo aí para mais de 200 sacos de milho e a gente teve uma produtividade bem abaixo do esperado. Mas foi uma situação onde propiciou uma elevada volatilização da amônia via ureia, né? E o que fez com que o NS tivesse essa elevada produtividade frente à ureia. Então, embora tenha sido aplicado 50% mais de nitrogênio
no campo com a ureia, a produtividade com o NS37 foi 34% maior, ok? Um outro campo que nós fizemos no Paraná, para analisar o milho silagem. Então, nesse campo, daqui para a esquerda foi feita a aplicação com ureia e daqui para a direita com o NS37. De novo, esse campo também foi feito a mesma quantidade de adubo, né? Então, na ureia, no campo com a ureia, foi aplicado 50% a mais de nitrogênio. Bom, quais foram os resultados? Primeira coisa, esse campo, adubação de plantio, a mesma adubação de plantio de 200 kg de DAP, 50 de cloreto e duas coberturas de 200 kg por hectare de cada fertilizante. Então 400 kg no total na ureia e 400 kg no total do NS37. A produtividade que a gente teve aqui da massa fresca de silagem, onde com a ureia foi um pouco mais elevada. Aí então nós fizemos a análise dessa silagem e a massa seca da silagem com o NS37 foi 18% maior do que o campo de silagem com a ureia. Então, mais uma vez aí, 50% a mais de nitrogênio foi aplicado via ureia e por esse efeito do sinergismo, das menores perdas de nitrogênio por volatilização, por lixiviação e pela maior eficiência do NS37, nós conseguimos, mesmo tendo aplicado 50% a menos de nitrogênio, uma produtividade maior do que a ureia. Um outro campo de milho para grão, feito no estado do Paraná, em que foram feitas aí a questão um pouco mais do NS37, tentando equilibrar o preço de adubação. Então, o mesmo investimento que foi dado num campo, foi feito o mesmo investimento no outro campo, de forma que foi aplicado 250 kg do NS37 contra 200 kg de ureia. Então, ainda assim, foi aplicado um pouco menos de nitrogênio via NS. Com os 200 kg de ureia foram aplicados aqui 90 kg de nitrogênio e os 250 kg do NS, 75. Então, foram 15 kg a menos de nitrogênio no campo com o NS. E quais foram os nossos resultados? Nós tivemos aqui com o NS37 171 sacos de milho e com a ureia 162 sacos. Então uma diferença de 9 sacos de milho, tá? Um incremento na produção em 5% em relação ao campo onde foi aplicada a ureia. Um outro teste que nós estamos fazendo também, esse aí voltado com uma universidade do estado de São Paulo, bem conceituada e com pesquisadores de elevada qualidade, em que nesse teste, por todos os testes que nós fazemos com a universidade, nós buscamos então o meio mais científico, e nesse meio seria a mesma quantidade de nutriente, né, onde é comparada em qual o fertilizante de maior eficiência mesmo. Então nós temos lá, sem adubação nitrogenada, com NS37, com o nitrato, com a ureia, sulfato e o nitrato mais sulfato, né? Então nesse campo de cana aqui é a primeira rebrota da cana, a primeira soqueira da cana, e foi feito esse experimento, começou o ano passado, em 2013, e nós vamos ter a colheita agora em maio, junho de 2014. O resultado que a gente tem foi feito de análise foliar, tá? Só para explicar um pouquinho mais os tratamentos. Foram feitas então para todos os tratamentos onde foi feita adubação nitrogenada 120 kg de nitrogênio, independentemente da fonte, tá? Onde buscou comparar a ureia, o nitrato, o sulfato e o NS. E também nós buscamos o que? Um NS37, só que mistura de grânulo. Então, onde é aqui o nitrato mais sulfato? Então, esse nitrato mais sulfato é um NS37 também, só que de grânulo, numa mistura de grânulo. E a gente pode ver o que? Isso daí, para ver se está tendo diferença desses nutrientes estarem no mesmo grânulo ou se não faz diferença. Ele está no mesmo grânulo ou se é uma mistura de grânulo. E aqui, com o resultado, a gente pode ver. Teve um incremento no teor de nitrogênio na folha em relação à mistura de grânulo, tá? E mostrando o quê? Que está tendo
tendo esse sinergismo de nitrogênio com enxofre, a planta está absorvendo mais nitrogênio por estar numa relação mais balanceada para a planta, tá? Então o que a gente tem até agora é o resultado foliar. No meio do ano agora nós vamos ter a colheita e a avaliação completa, de forma que a gente espera que essa cana com maior teor de nitrogênio vai ser uma cana que vai ter uma melhor qualidade, uma maior quantidade de açúcar, né? O que pode gerar então um maior lucro ao produtor, uma maior produtividade em açúcar para o produtor em relação às demais fontes. Com relação ao controle, ele teve um incremento de 7%, com o nitrato e a ureia aproximadamente 4% de aumento, onde se fez a adubação com o NS37. No Rio Grande do Sul, nós avaliamos no ano passado, 2013, a cultura do trigo e algumas outras mais, tá? Esse campo no Rio Grande do Sul teve a mesma adubação de plantio, 350 kg de 10-20-20, a primeira cobertura com 100 kg de NS37 nos dois campos. Então foi feita a comparação da segunda adubação de cobertura, em que foi feito num campo 100 kg de NS37 e no outro campo 100 kg de ureia. Então o que nós tivemos aí na produção? 63 sacos com ureia e 68 com NS37, um incremento de 8% na produtividade. Tá? Mais uma vez, o campo com ureia teve 50% a mais de nitrogênio do que o NS, e o NS teve uma maior produtividade, mostrando que nós estamos observando, tem sido ocorrido o efeito do sinergismo do nitrogênio com enxofre. Um outro campo também com trigo, esse campo no Rio Grande do Sul também nós fizemos adubação de cobertura com a mesma quantidade de nitrogênio, tá? Em que foi comparado o NS37, duas adubações com 120 kg por hectare, com um outro campo em que foi feita a primeira adubação com 100 kg de NS e a segunda cobertura com 36012, 120 kg. Um fertilizante aí à base de ureia e cloreto. Esse fertilizante com potássio, tá? E nós não tenhamos aplicado aqui o potássio no campo com NS, a produtividade aqui foi de 3 sacos maior, num campo 69, no outro 72, um incremento de 4%. Bom, o outro campo no Rio Grande do Sul, também com trigo, em que a gente fez a primeira adubação de cobertura com 120 kg do NS37 e a segunda também foi feita daí com distintos fertilizantes. Então nós comparamos aí o NS37 com o sulfato de amônio, 120 kg de um lado, 120 kg do outro. Produtividade com o sulfato 78, com o NS 82, tá? Um incremento de 5%. Próximo resultado que nós tivemos em Santa Catarina, feito com aveia preta. Esse campo foi para aveia preta usada para pastagem lá em Santa Catarina. Então eles fazem o pastejo, depois do pastejo 50 kg por hectare de cada fonte. Então nós comparamos o NS37 também com fertilizante nitrogenado com 30% de nitrogênio, tá? E a avaliação feita foi a de peso fresco da parte aérea. Então, primeira colheita nós tivemos com o NS37 6% a mais do que a mesma adubação com nitrogênio. Foi comparado o NS37 com esse 300008 com 6 de enxofre. Então é praticamente um NS37, né? Lógico que aqui a base de sulfato, ureia e cloreto, mas a questão de nitrogênio e enxofre, os teores e as quantidades aplicadas foram bem semelhantes, e ainda aqui tinha esses 8 pontos a cada 100 kg, 8 kg de potássio, né? E mesmo assim, a primeira colheita nós tivemos 6% a mais com o NS e na segunda quase 10% de massa fresca na aveia preta. Quanto ao azevém, também usado para pastejo, nessa área depois do pastejo é feita a cobertura com 40 kg de nitrogênio por hectare, tá? Nós também comparamos esse campo com um 3000
0,8 de potássio e 6 de enxofre, só que mistura de grano. E o resultado foi o seguinte: depois de 4 colheitas que nós tivemos, o total das 4 colheitas, o NS37 teve uma maior produção de massa fresca de parte aérea em 10% em relação à ureia. Mais uma vez mostrando aí toda a qualidade que tem o NS37, sua qualidade física, sua qualidade química e resultando aí em maiores produtividades. Em Santa Catarina nós fizemos também um outro campo com azevém, em que foi feita 50 quilos por hectare de cada fonte após o pastejo, tá? Então, de novo, comparado com o 30.0008 com 6 de enxofre. O resultado, nós tivemos 30% a mais com o NS37. É lógico que também esse resultado pode ser devido a ter ocorrido nesse campo também umas condições que propiciaram uma elevada volatilização de amônia via ureia. E esse produto é a base de ureia. Então, especialmente nesse campo, teve condições que propiciaram uma elevada volatilização da ureia, tá? E por isso, e também por outras qualidades, né? O NS37 teve aí quase 30% de peso maior em relação a esse fertilizante com nitrogênio e com potássio. Bom, esses campos, esse resultado aqui, expressa pra gente o quê? O NS37 ele pode ajudar o produtor para que seja um produto mais tranquilo. Pode dar seca que ele não vai volatilizar. É lógico, ocorrendo as condições perfeitas para não volatilização, a ureia é uma fonte boa, ela consegue fornecer o nitrogênio. Só que mesmo assim, ela tem uma perda por volatilização, certo? E se ocorrer condições climáticas para que sejam essas favoráveis à volatilização de ureia, a sua perda vai ser muito elevada. E se o produtor estiver usando o NS37, um produto em que não apresenta volatilização, uma volatilização muito reduzida, certo? Muito pequena a volatilização, sendo semelhante aí, a princípio, a nível de sulfato ou de nitrato, tá? E tendo todos esses benefícios do sinergismo entre nitrogênio e enxofre, propicia uma maior colheita com uma maior qualidade de produto colhido. Bom, quanto aos resultados, o porquê que a gente acredita que estamos tendo todos esses resultados? Quando a gente comparou o NS37 com a ureia, a gente tem então, no NS37, todos os nutrientes eles já estão na forma em que podem ser absorvidos pelas plantas. Então o nitrogênio já está na forma de nitrato, que é rapidamente absorvível. O amônio, que vai ser já também absorvido, mas vai ser mais gradual. E o enxofre já está na forma de sulfato. Então os dois nutrientes já estão nas formas que podem ser absorvíveis pela planta. A questão do NS37 contém os 12% de nitrogênio na forma de nitrato, que vai ser de rápida absorção, e os 18% na forma de amônio, já mais gradual. Em comparação com a ureia, em que pode ter até 60% de volatilização e, por isso, uma menor produtividade. Comparado o NS37 com o nitrato de amônio, nós temos o efeito do sinergismo de nitrogênio com enxofre, certo? Então, o efeito do sinergismo aumentando a produtividade e qualidade, enquanto que o nitrato só tem apenas o nitrogênio. Além do que, mais uma qualidade ou uma característica do NS37, ele não é enquadrado como um produto perigoso, ele não é classificado como um produto 5.1, enquanto o nitrato é. Então, o nitrato precisa de todos os cuidados por ser um produto classificado como perigoso, por ser um produto perigoso, o NS37 foge dessa, não enquadra nessa classificação. Comparando então, NS37 com nitrato de amônio e ureia, tá? Nós temos aí a aparência. Granulado, o NS37 ele é granulado, ele não é perolado, tá? Quanto ao nitrato e ureia são perolados. Tem dois nutrientes o NS, sendo os 30 de nitrogênio, 18 de nitrato, 18 de amônio,
12 de nitrato, 7 de enxofre na forma de sulfato, tá? Resistência ao empedramento. O NS37, ele é tratado com um agente anti-caking para que aumente a sua resistência ao empedramento, tá? Para que ele não empedre facilmente, para que ele fique um grânulo bem coeso, um grânulo bem resistente. Uma dureza de grânulo do NS37 de 5 megapascal, quando comparado ao nitrato e ureia, mais que o dobro aí da resistência do nitrato. Quanto à regulamentação, armazenagem e transporte, o NS37 ele não é classificado como um produto perigoso, ele não é classificado como um produto 5.1, não precisa da liberação do exército, tá? É um produto nitrogenado, fertilizante nitrogenado, mas não precisa da licença do exército. Quanto às propriedades de armazenagem, então por todas essas características, se torna excelente. Nível de poeira muito baixo, tá? A granulação do NS37 ela tem uma qualidade muito boa, então nível de poeira, quantidade de poeira que tem no produto, né? Fragmentos menores que 1 milímetro, é muito baixo. E a característica de espalhamento, mais de 36 metros. Então é um produto que o grânulo ele consegue ter uma boa balística para que ele possa ser atingido pela aleta do distribuidor, do adubador, e ele consiga atingir uma grande faixa de aplicação. Quando se a gente pega produtos pequenos, de baixa densidade, quando atinge a aleta, ou ele já vira pó, ou então essa ausência dessa balística ele já vai cair pertinho, então a gente não consegue uma grande faixa de aplicação. Com o NS37, por ser um produto duro, um produto que vai aguentar a batida da aleta para lançar a gente consegue uma faixa de aplicação aí de até 36 metros. Bom, o NS37, como sendo um fertilizante dentro da indústria, as características dele, ele é compatível com cloreto de potássio, com super simples, com super triplo, com MAP e com DAP, tá? A gente só não recomenda o NS37 ser misturado com ureia, embora tenha alguns casos que misturou e deu resultado positivo, mas nós não recomendamos a mistura de NS37 com ureia, tá? Bom, então essas vantagens também pro misturador, tá? Ele é um produto que é bem estável no armazém e é um produto que tem compatibilidade com diversas outras fontes utilizadas na mistura de fertilizantes. Quanto, então, relembrando tudo do NS37, o porquê de todos esses resultados que nós estamos vendo, o porquê de uma maior produtividade, o porquê de uma maior qualidade. A gente está observando que toda a teoria que a gente tem de sinergismo de nitrogênio com enxofre, a gente está conseguindo num grânulo. Toda a qualidade que a gente precisa, a qualidade física de um produto, nós conseguimos no NS37. Um produto duro, um produto que é resistente à armazenagem, ao transporte. Então, é um produto que veio para ficar, é um produto que a gente viu bons resultados, tá? E o que ele tem a mais? Primeira coisa, contém o enxofre, o que vai ocorrer o sinergismo de nitrogênio com enxofre, tá? É um produto granulado, é um produto que pode ter uma longa faixa, uma grande faixa de aplicação. Ele tem uma elevada dureza, vai aguentar no maquinário, uma higroscopicidade reduzida, que a gente tem observado em diversos países, ele ser menos higroscópico que a ureia e com o nitrato. Ele pode ser aplicado a qualquer época, qualquer clima, já que ele não vai ter perdas por volatilização. Os nutrientes já estão prontamente disponíveis no mesmo grânulo. Uma menor lixiviação devido a essa relação de nitrato com amônio, então já prontamente disponível, já mais a longo prazo, e um fertilizante não explosivo. Então, já com essas licenças, uma maior atenção ou uma maior restrição do exército a produtos perigosos, a produtos explosivos ou oxidantes, né? O NS37, ele tem lá a sua parte bem semelhante ao nitrato, só que não é explosivo, eu não preciso da licença do exército para importar esse produto. Eu não preciso da licença do exército para armazenar esse produto.
Não preciso da licença do Exército ou da agência que regulamenta o transporte interno. Bom, os resultados que nós temos para esse primeiro ano foram muito bons. Foi um prazer compartilhar convosco esses resultados. Se tiver qualquer sugestão, qualquer crítica, fique à vontade para entrar em contato conosco. Comigo aqui no Brasil ficamos eu na parte de desenvolvimento, o Daniel Abud na parte comercial e também como diretor da Uralchem Brasil. Então, fiquem à vontade para me contactar, Bruno Benatti. O e-mail é bruno.benatti@uralchem.com ou pelos telefones também, ou então nos faça uma visita aqui em nosso escritório em São Paulo. Será um prazer atendê-los. E também, quem tiver também um interesse maior pelo enxofre, nós temos uma página, ou nós recomendamos uma página que é a Time for Sulfur. Você pode entrar em www.timeforsulfur.com, que lá tem algumas informações também interessantes a respeito do enxofre nas culturas, na agricultura, enfim. Bom, gostaria de agradecer pela sua atenção e gostaria também que você, tendo interesse, entre em contato conosco, vamos fazer um campo, vamos tomar um café e fiquem à disposição. Nós estamos à disposição para atendê-los, para trocar ideias, enfim. Muito obrigado pela sua atenção.